Olá pessoal, é um prazer ter você aqui, né, nessa noite, nesse momento aqui dessa live. É, é muito reconfortante nós estarmos aqui reunidos para buscar engrandecer o nome do Senhor. Então, fiquem cientes que, independente de nós estarmos juntos, né, no mesmo ambiente, mas nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E isso agrada demais o coração de Deus. Então, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá em Timóteo, 1 Timóteo, quem puder abra a Bíblia em 1 Timóteo. Hoje a gente não vai ler vai ler só o primeiro versículo, mas a partir daí eu quero estar trabalhando os demais versículos, tá ok? Pode deixar a Bíblia aberta que a gente vai fazer uma leitura constante dele. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Amém. Oremos, só para a gente dar início ao nosso estudo hoje à noite. Senhor Deus, é tão bom, Senhor, enquanto estamos aqui buscando a presença do Senhor, aprendendo um pouco mais. Espero que o Senhor fale aos nossos corações, detenha nesse momento da Tua vontade e da Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor esteja presente, Pai. Que nesse momento o Senhor cresça e eu diminua e o Senhor esteja fazendo aquilo que o Senhor quer falar para todos os Teus servos. Em nome de Jesus, eu oro, engrandeço e glorifico o Teu nome. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui a carta de Paulo a Timóteo, certo? Todos nós sabemos, né, que Timóteo era um jovem varão, né, que esteve aprendendo bastante com Paulo nessa jornada teológica, e a partir daí nós podemos encontrar Paulo com uma preocupação muito grande. Paulo ele estava lá na Macedônia, como você pode ver aqui no primeiro, mais à frente, no versículo 3. Então, nós vamos ver que Paulo aqui ele está na Macedônia. A Macedônia, referente a Éfeso, é bem distante, certo? A Macedônia é na parte norte lá da Europa, enquanto Éfeso não, é na parte sul da Europa. Então, a partir desse instante que Paulo viaja para a Macedônia, ele tem uma preocupação muito grande e pede para Timóteo ficar lá em Éfeso, certo? Ele pede Timóteo para ficar em Éfeso. Eu acredito que nessa hora Timóteo ia também com Paulo para Macedônia e ele achou melhor que Timóteo ficasse. Por quê? Porque ele queria que houvesse algumas advertências. Então, se nós podemos observar aqui, já no versículo 3, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns, e que não ensine outra doutrina. Então, você pode ver que ele diz que roguei, né? Ou seja, quando a gente fala em rogar, acredito que no nosso contexto atual, a gente diz fique, ou então a gente implora, né? A gente diz, não, você tem que ficar, a gente roga por aquilo ali. Talvez o rogar naquele tempo seja simplesmente uma ordem que ele deu, diz, olha, eu quero que você fique aqui, porque precisamos que advirta alguns, porque estão ensinando outra doutrina. Irmãos, é muito comum a gente encontrar pessoas que aceitam a Cristo e no decorrer do caminho elas coloquem junto ao Evangelho de Deus, né, ao Evangelho que é ensinado, os seus conhecimentos. Vamos imaginar você que entrou na igreja, você é um adolescente, você tem 18 anos, por exemplo, 17, 16. Aí você vai ter o aprendizado da sua vida, você vai ter o seu aprendizado da adolescência, da sua juventude, do seu colégio, da sua faculdade. Então, cada etapa da sua vida você tem um aprendizado novo. Você não aceitou a Cristo e ficou só lá na igreja, naquele mesmo status quo, não. Você vai ter novos conhecimentos. Então, quando você tem esses novos conhecimentos, você muitas vezes acha que esses conhecimentos é para trazer para dentro do Evangelho. E é onde a gente se engana, irmãos. É onde eu e você a gente se engana, porque muitas vezes a gente pensa que aquilo que a gente aprende lá fora é interessante para Deus e não é. Nós, como cristãos, nós devemos saber separar isso.
Nós precisamos saber e entender que aquilo que a gente aprende dentro do reino, a gente leva para fora. E aquilo que a gente aprende lá fora, a gente tem que filtrar para trazer para dentro do reino. Não é tudo que a gente traz. Estava acontecendo aqui. Como te roguei quando parti para Macedônia que ficasse em Éfeso para divertir alguns, que não ensinem outra doutrina. Era o que estava acontecendo. Pessoas que aceitavam a Cristo, né? Aceitavam a doutrina cristã, eles estavam, de certa forma, se alimentando de coisas que ele aprendia no dia a dia, no cotidiano. O que era mais comum naquele tempo era duas condições, né, que ele vem falar aqui no 4. Não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Irmãos, se você ler ou assistir alguma aula de história antiga ou medieval, você vê que a coisa mais comum é as pessoas acreditarem em fábulas. Eles tratam até o evangelho, né, de certa forma, a religião, como uma fábula, que na verdade não se concretiza porque ela perpetua até hoje. Se fosse uma fábula, ela já tinha sido descontinuada, né, digamos assim. Mas era muito comum você manter uma fábula de Rômulo e Remo, aqueles que fundaram a cidade de Atenas, ou então você encontrar a fábula de Minotauros, dos titãs, né? Quem não ouviu falar dos titãs? Então, eles criavam essas fábulas naquele tempo e queria trazer aquilo como doutrina cristã, certo? Por exemplo, o rei, ele era considerado um deus. O rei, quando ele se lançava, ele já chamava os sacerdotes e trazia para a população que ele era o enviado de Deus aqui na terra e a gente tinha que engolir aquilo, né? As pessoas tinham que engolir aquilo. Então era muito comum essas pessoas se prenderem a fábulas. Atualmente, irmãos, também a gente muitas vezes se prende às coisas do mundo. A gente está vivendo aquilo ali, a gente acredita naquilo ali e a gente quer trazer aquilo para dentro da igreja e precisamos ter cuidado. Muitas são vãs doutrinas, né, que ele vem até trazer aqui muitas vãs doutrinas que são tratadas no meio secular, nós cristãos queremos trazer para dentro de casa, para dentro da casa de Deus, e devemos ter muito cuidado. Outra é a genealogia. A genealogia era comum demais. Você pode ver que o início do Evangelho traz a genealogia de Jesus. Lá no Velho Testamento você vai encontrar a genealogia do povo, praticamente de todo o povo naquele período. Então, essa genealogia que ele traz até interminável, né? Essa genealogia só servia para realmente dizer quem era filho de quem. Porque quando você sabia quem era filho de quem, você até determinava quem era aquela pessoa. Ah, é fulaninho, filho de fulaninho, para chegar até na linhagem de Jesus, por exemplo, né? Ou então na linhagem de Davi. Então ficava essa discussão interminável, e essas discussões criavam questões que ele diz conflitos, né? Em contendas dentro do povo. Quem nunca criou essas questões, né? Eu como cristão também, hoje eu tenho 20 anos que deixei, né, a vida secular para estar dentro, digamos assim, do aprendizado cristão, do aprendizado de Deus. Então, eu já vi várias situações. A gente se reunia, a gente procurava temas polêmicos, temas que não levam a nada, né? Se você for observar, você vai encontrar o tema do calvinismo, arminianismo, não que não seja importante, mas que não leva a aquilo verdadeiramente cristão. Então esses temas estavam sendo tratados constantemente, e Paulo não queria que esses temas fossem trazidos à tona, porque gerava contenda entre os irmãos. Ele vem dizendo aqui, no versículo 5, ora, o fim do mandamento não é o amor? O fim do mandamento é a boa consciência ou é a fé? Então, irmãos, na hora que você fica se prendendo a essas questões com seus irmãos, com outros cristãos, quando a gente se reúne, por exemplo, vários cristãos, a gente traz sempre um tema polêmico e fica debatendo aquilo ali, discutindo aquilo ali. Se for só para diversão, tudo bem, mas se for para criar questão, vai chegar a nada. Eu me lembro uma vez que reuni com os meus amigos, a gente trouxe uma questão lá de discussão, a gente quase que realmente brigava, literalmente lá, né? Ainda ficaram um pouco chateados, mas passou, né? A amizade, ela prevaleceu mais. Mas pode gerar sim. Nós, como servos de Deus, precisamos ter bastante cuidado com isso.
certo? Porque ele afirma que nós precisamos seguir o mandamento do amor. Mas se você observar aqui, ele dá um adendo em cima do amor. Um amor de coração puro. Porque muitas vezes nós dizemos que amamos só da boca para fora, mas ele está dizendo um amor de coração puro, um amor que realmente você ama e não um amor qualquer, um amor de qualquer jeito, ou de boa consciência, né? E de fé não fingida, né? Porque muitas vezes a gente diz, em nome de Jesus eu acredito, mas você não acredita. Em nome de Jesus não vai dar certo. Não, estou profetizando, espera aí. Profetizar é uma coisa, mas palavras vãs é outra, é só você falar. Não, você tem que profetizar crendo. Por mais que tenha um pouco de dificuldade para crer, mas você tem que profetizar crendo. E ele ainda vem falando, desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, né? Ou seja, ele classifica já que quando a pessoa está presa a essas situações, ela já está desviada do caminho do Senhor. Irmãos, se você está passando por essas situações onde você cria uma discussão, onde você traz pensamentos que não levam a lugar nenhum, tome cuidado, você já pode estar desviado do caminho do Senhor. Você já pode estar se desviando daquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Porque ele vem dizer aqui que essas pessoas, que elas acham que estão acima de outras pessoas, elas querem se considerar mestre das leis, ou querendo ser mestre da lei. O que é um mestre da lei? É uma pessoa que sabe de tudo. O mestre da lei naquele tempo é aquela pessoa que tinha todo o conhecimento bíblico cristão, né? Na hora que você encontrava entre as pessoas que servia ao judaísmo, tinha os doutores da lei, tinha os mestres da lei, são aquelas pessoas cultas, né, que estudavam a palavra, né, de certa forma, e essas pessoas se achavam maiorais em cima daqueles que não tinham a condição de estudar. Só lembrando, irmãos, muitas vezes, atualmente já é mais comum você ler, aprender a ler e escrever, mas naquele tempo não. Naquele tempo, só quem era filho de pessoas abastadas que tinha essa possibilidade de aprender a estudar, aprender a ler. Muitas pessoas eram doutrinadas a viverem dentro da religião para que pudesse estudar, porque a religião ela foi praticamente fundada pelas igrejas, né, de certa forma. Então, com isso, eles ficavam achando que seria maior que outras pessoas. E é isso que nós devemos ter cuidado. Nós, como servos de Deus, devemos ter cuidado, porque muitas vezes a gente quer se sentir maioral comparado a outras pessoas, ao nosso irmão. E era isso que estava acontecendo, não era fora não, era dentro da igreja. Era dentro da igreja, então muitas vezes o que você está passando, isso aí está dentro da casa de Deus. E é isso que nós devemos ter cuidado. É com isso que nós devemos ter atenção. Então, passe a observar com carinho, passe a observar com cuidado, porque vocês podem acabar sendo desviados, nós podemos acabar nos desviando quando nós nos prendemos a tais situações. Por quê? Porque essas pessoas queriam usar a palavra para atacar outras pessoas, certo? Os mestres da lei, né, muitas vezes você, nós buscamos ser especialista em algo e usar essa especialidade para atacar outras pessoas, e não é interessante que aconteça isso, né? Não é interessante. Por quê? Porque nós sabemos que o importante é se a lei ela tem que ser boa. A palavra de Deus ela tem que ser usada como algo que venha edificar. Olha o que é que Paulo vem dizer aqui. Ó. Sabemos, porém, que a lei é boa. Nós temos certeza de que a palavra é verdadeira. Se alguém dela usa legitimamente, ele já percebia que a palavra ela estava sendo desvirtuada por várias pessoas. É o que está acontecendo atualmente, irmãos, quando a gente vê as pessoas usando a palavra de Deus para o seu bel prazer, para buscar aquilo que realmente elas acham que importam para elas e não o que importa para Deus. E ele já vem até afirmando, olha, a palavra de Deus, tudo bem, ela pode ser discutida ou debatida, mas sabendo que a lei não é feita para o justo. Ah, irmão, se eu já estou justificado, você vem para mim, certo? Vem para mim querer usar essa palavra só como ataque para a minha vida.
Ah, irmão, você não faça só isso não, irmão, porque isso aqui você está desagradando a Deus. Então, irmão, você não venha acusar os meus pecados, mas dizer, irmão, ore, porque você precisa se fortalecer em oração. Ele vem trazer que essa palavra ela é usada para os injustos e obstinados. É, eu assisti não, né? Uma vez eu estava reunido, né? Com algumas pessoas que tinham umas que não eram evangélicas e uma delas dizia, o crente só quer ser salvo, só quer ser o justo, né? Só quer ser isso, aquilo. E nós que somos os pecadores, os devassos, né? Então é muito comum a gente encontrar pessoas que pensam dessa forma. E até eu mesmo já pensei dessa forma. Mas o justo que ele fala aqui, né, o justo que ele vem trazendo aqui, ou seja, já digamos assim, uma discriminação não, uma discriminação, não na questão de indiscriminar, mas de discriminar, de detalhar, né, detalhar algo. Então, essa atitude para a época já era discriminada entre a sociedade. A sociedade já determinava quem eram pessoas consideradas justas e pessoas consideradas injustas, né? Se você observar e conseguir analisar uma pessoa, você vai ver atitudes injustas dessa pessoa. Para que serve a justiça? A justiça serve para combater a injustiça. Então, não tem como eu simplesmente não considerar que é possível haver essa classificação. Se você for para um julgamento com um juiz, ele vai analisar o que é justo e o que é injusto. Se você vai para uma causa trabalhista e naquela hora você diz, olha, eu deveria receber isso e ele me pagou só isso. Naquele momento ele está considerando aquilo como algo injusto que precisa ser reparado. Então a injustiça e a justiça ela existe. Nós queremos desconstruir essa base da justiça e injustiça. Então, mediante ao conceito, né, naquela época de Paulo, se a gente pode trazer até hoje praticamente, ele traz como os ímpios e pecadores, os profanos religiosos, os parricidas, né, aqueles que matam os pais, os matricidas, aqueles que buscam assassinar as mães, né, os homicidas que buscam assassinar qualquer pessoa, os devassos, ele considerava os sodomitas aqui, né, sodomitas aqueles que praticavam sexo anal, os roubadores de homens, para os mentirosos, os perjúrios, né, perjúrio é considerado até algo contra a lei, né, aqui no país, e para o que for contrário à sã doutrina. Então, muitas vezes nós, como servo de Deus, nós queremos simplesmente pegar a lei, né, que é a palavra de Deus, e rebater o nosso irmão. Nós queremos ficar numa briga constante, eu conversando com algumas pessoas, né, ou até mesmo eu mesmo brincando com outras pessoas em alguns momentos, ficava, fulaninho só quer ser isso, fulaninho só quer ser aquilo, o irmão, não, ele se acha demais. Então, muitas vezes a gente fica usando a lei, né, a palavra para fazer esses julgamentos que não vai levar a nada. Enquanto fica só para você, irmão, ainda tá digamos assim, no lucro. Mas muitas vezes essas pessoas elas lançam isso para fora, ela lança esse adendo para o irmão também. E isso machuca, isso afeta, isso ataca, isso gera contenda, brigas, que é justamente o que Paulo tentou repreender essas pessoas através de Timóteo, né? Eu digo assim porque ele precisou fazer essa viagem à Macedônia. Então, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, né? De Deus bem-aventurado, que me foi confiado. Então ele vem dizer assim, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, feliz, né? O feliz Evangelho da glória de Deus a quem que foi confiado a Paulo. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, por mais que tenha essas brigas, essas contendas, ele tentava ensinar o povo, porque para Paulo ele foi confiado da palavra. Irmãos,
na hora que você está aqui buscando a presença de Deus, esse evangelho foi confiado a você. Esse evangelho foi confiado a mim. Então, nós, como servos de Deus, precisamos ter o cuidado de trazer esse evangelho com retidão, com legitimidade, como ele mesmo falou. Então, com isso, todo esse evangelho que foi confiado por Deus, esse evangelho que foi confortado através de Cristo e hoje através do Espírito Santo, ele precisa ser trabalhado, conduzido e tratado de forma legítima pela parte de nós que tratamos esse evangelho e levaremos para outras pessoas. Então, na hora que Paulo ele trata isso com real importância, real integridade, nós devemos também tratar dessa forma. Nós precisamos, como servo de Deus, ter cuidado demasiado com o que nós estamos buscando, o que nós estamos aprendendo. Se você está fazendo a faculdade e lá na faculdade está trazendo novos conhecimentos para vocês, use esses conhecimentos de maneira filtrada para o Evangelho de Deus. Não traz tudo que está lá não, sabe por quê? Porque muitas coisas que estão lá não batem com a vontade de Deus. Ali são pessoas filosóficas que estudaram algo que esse estudo de muitas vezes era contra até mesmo o evangelho, até contra a palavra de Deus, mas ele trazia. Se você for ler a história antiga, for assistir aulas de história antiga, você vai ver muitas pessoas que contrariavam a igreja, porque elas tentavam combater até mesmo algumas falhas da igreja que na época, né, foi fundamentada a católica, né? Então, com isso, nós devemos trazer esse conhecimento, trazer de maneira favorável, em que a gente possa usar de boa fé, trazer a palavra de Deus com a firmeza, que não venha ser utilizada para atacar as pessoas, mas sim para engrandecer e glorificar o reino de Deus. Eu agradeço cada um de vocês, espero que essa palavra ela não venha ser usada de qualquer forma, mas sim ela venha ser aplicada de maneira saudável no nosso coração, venha ser usada de maneira que venha produzir frutos em nossa alma e venha penetrar grandiosamente as nossas vidas. Agradeço a todos, até a próxima live, o próximo vídeo. Tchau.